capítulo aqui, chamando o povo a uma identidade. Sacode 10 ao teu lado e diga: não adianta resistir ao diabo se você não se sujeitar a Deus. Muita gente está preocupado mais em resistir ao diabo. Não, estou forte, estou combatendo o diabo, estou lutando contra o diabo, eu vou em tantas reuniões de oração, em 300 consagrações. Aí por que muita gente que vive essa corrida pela busca do poder e resistir ao diabo, muitas vezes dentro de casa não muda com a esposa, não muda com o marido, não muda com a família, não muda no comportamento com o próprio Deus. Porque resistir ao diabo, irmãos, não é muito difícil. Mas o problema é se sujeitar a Deus. Diga para o seu irmão, nem tudo que é legal, que é bacana, que é prazeroso para você e para o mundo é aprovado por Deus. Nem todas as coisas que são éticas, que são normais para o mundo e para as pessoas, para Deus é aprovado. Tem coisas que não é crime do nosso país, mas que Deus não aprova. Tem coisas que não são imputáveis ao homem ou à mulher de responder civil ou criminalmente, mas que Deus não aprova. Eu poderia ficar a noite aqui falando sobre coisas que para o nosso mundo eticamente está certo, e moralmente pode até estar certo, mas que não passam pela palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Quem sabe o 4º mandamento? Consagra um dia para o Senhor. Ele tem o mesmo peso que não adulterarás. Vocês estão entendendo? Está dentro dos 10 mandamentos. Ou a Bíblia deixou no Antigo Testamento de valer? Não, ela vale. Então lá também não roubarás. Então, resistir ao diabo, não roubar, quem é que rouba? Ninguém. A gente resiste. Não adulterarás. Quem é que adultera? Não, a gente resiste. Mas consagrar o dia do Senhor é algo que a gente tem que buscar. Se separar para Ele. É crime deixar de orar todo instante? É crime? Nosso país vai culpar alguém, alguém vai ser condenado, alguém vai responder processo? Mas agrada a Deus um homem que só ora quando vem no templo? Uma mulher que só busca a Deus no meio das necessidades? Por isso que é orai. Então, estou começando a entender. Sabe, aqui há uma condição. Eu aprendi lá no Colégio Belisário dos Santos, teto-abrigo, lar que habita, que mais, entretanto, portanto, é o quê? É o quê, gente? Cadê a professora? É uma? Então me ajuda, professora. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mais resistir ao diabo. Fala, me explica, professora, esse português aí. Contrárias, mas que se completam. Ou seja, não adianta só fazer uma coisa, entendeu, Dudu? E aí, gente, muitas vezes a gente se pergunta por que a gente está enfrentando tanta luta. Quem aqui não está passando por luta, levanta a mão. Todos nós enfrentamos lutas. Todos nós enfrentamos ataques espirituais. E o que eu quero dizer é que nem sempre as nossas lutas e ataques espirituais têm a ver com erros. Tem a ver com falhas. Tem a ver com falta de fé. Tem a ver com pecado. Tem a ver com erro. Desde a antiguidade, quando alguém apresentava um problema, até na frente de Jesus, qual era a pergunta? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Porque há uma condição na cabeça do ser humano que se alguém está passando por necessidade, é porque alguém errou. Ele errou, alguém falhou. Quantas vezes eu escuto isso? Alguém está precisando de ajuda, cuidado, hein? Ele está no buraco, vai te puxar para dentro. Está ali é porque fez alguma coisa. É uma cultura. E muitas vezes, essa semana eu estava vindo com o pastor Rodrigo. A minha sogra teve um problema, uma pane elétrica na casa dela, que deu o pastor Rodrigo. Eu não conheço alguém melhor para mexer em elétrica do que o pastor Rodrigo. E nós fomos lá, na volta,
ele falou assim, vamos assistir aqui um debate entre um teólogo e um garoto aí que fez a fama e fez muito dinheiro não no YouTube, né, através de um programa chamado, que ele era o Pastorzão. Quem lembra desse camarada aí? Esse camarada agora apostatou da fé, está falando um montão de coisa, um relativismo muito grande, né, das coisas que ele fala, e ele entrou nessa seara. Eu não pedi para Jesus morrer por mim. E se ele um dia aparecer para mim, eu vou dizer para ele, eu não te pedi para morrer por mim. Quantos assistiram aí essa semana? Né? E ele ainda, certamente, não encontrou com o verdadeiro Jesus. Ele deve estar falando de um outro tipo de Jesus. E quem sou eu para tacar pedra nele? E nós temos que orar por ele e pedir ao Senhor que a graça reveladora do Senhor venha sobre a vida dele. Mas muitas vezes, muitas pessoas no nosso meio e fora do nosso meio, olha e diga aí, ó, cadê o teu Deus? Por que você está passando por isso daí? E agora, cadê o teu Deus? Gente, Jesus ouviu isso. O próprio Jesus ouviu isso. Não é verdade? Jesus foi tentado a negar ao seu Deus. Então, o que eu quero passar para o coração da igreja que está aqui essa noite, né, sobretudo, é que nem tudo que você está passando de ruim tem um fundo de culpabilidade. Amém ou não amém? Você não precisa se culpar com isso. Não precisa ficar se perguntando, dizendo, tá, porque eu sou cristão, por que eu estou passando por isso? Ah, eu sou crente, eu sirvo ao Deus vivo, por que eu estou seguindo essa luta? Por que eu estou passando por essa luta? Porque existem coisas que nós estamos passando, que infelizmente estamos passando, porque só por nos parecer com a imagem e semelhança de Deus. Só porque você se parece com Deus. Só porque Ele te projetou, Ele sonhou contigo. Você já mexe com o mundo espiritual. Só por querer criar os seus filhos na presença de Deus, você já mexe com o mundo espiritual. Só por querer andar correto, você já mexe com o mundo espiritual. Porque quando você tenta se parecer com Cristo, há um lado, uma atmosfera espiritual sem a presença dele. Muitos dizem assim, pô, qual a pior coisa que vai haver no inferno, né? Uma pergunta entre teólogos, né? Ah, é o fogo, é a condenação eterna? Aí Spurgeon responde, né? O príncipe dos pregadores. A pior coisa que vai ter no inferno é a ausência do amor. Né? Quer ver uma família atacada, um casal atacado, alguém atacado? É alguém que ama. Porque Deus é amor. Uma pessoa que ama e que se envolve e busca viver um amor, não um amor interesseiro, de fazer amizade com alguém em prol que ela pode dar, ou buscar algo para querer algo em troca. Não esse amor eros que está sendo vivido aí, né, de troca, de prazeres momentâneos e efêmeros. Não é isso. É de olhar a pessoa e se importar com ela sem saber o que ela é. De olhar uma pessoa na rua e olhar, ela é minha imagem, ele é meu semelhante. Não tenho nada contra pet, nada contra pet. Não é? Amo todos eles e já disse para Flávia, bolota vai para o céu. Né? Mas assim, o meu semelhante é o meu semelhante. Eu tenho que amar todas as criações de Deus. Das árvores, das plantas, tudo. E tenho que louvar a Deus, as estrelas. Tudo que Deus criou foi para a nossa contemplação e adoração a Ele, não às coisas, a Ele. Mas o meu semelhante é minha responsabilidade. Eu sei de um jovem que botou tudo a perder, e isso é expressado através de uma resposta. Quando Deus pergunta a ele, aonde está o seu irmão? Qual é a resposta dele? Fala bem alto. Eu lá sou tutor do meu irmão. Ele tinha acabado de matar o irmão. Então, quando a gente não olha para o irmão com o devido olhar, o olhar de Deus, e da preocupação que Deus quer, você acabou de matar essa pessoa. Pode dizer misericórdia? Toda indiferença é o pior sentimento que tem. O pior sentimento da face da terra chama-se indiferença. A indiferença surge quando tudo já acabou. A indiferença existe quando algo maior, exploração, enganação, ela existe. E a indiferença é algo muito, muito nocivo. Então, quando alguém olha para um irmão e vê ele numa dificuldade, dentro do próprio lar, que eu digo, da nossa igreja, ou da nossa família, ou do nosso trabalho, a gente está repetindo a síndrome de Caim.
olhar para o nosso irmão sem perceber que Deus nos colocou para cuidar dele. Eu digo Caim por quê? Porque somos assim o mais velho. A ordem de contagem de amadurecimento, nós conhecemos a Jesus. Muito antes de muita gente que de repente está tentando te ferir e não conhece. Mas a cerne desse versículo, da preocupação de Tiago, é que a sujeição a Deus ela tem que vir antes da resistência, porque é algo natural. Quando eu me sujeito a Deus, eu venço todos os pecados. Se eu estou sujeito a Deus, se Deus é o sujeito da minha vida, da minha ação, das minhas ações, daquilo que eu escolho, se Ele é o objeto disso tudo, eu consigo resistir ao diabo muito fácil. Quantos estão entendendo, diga amém, por favor. E o que você precisa entender, Marta, é que o diabo investe pesado contra aqueles que ele olha e diz assim, tem alguma coisa ali. Alguém já viu ladrão querer assaltar casa vazia? Alguém já viu aqui? O que Jesus fala sobre o ladrão? Acho que é João, não é? João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O pastor Ulisses, no seu trabalho, no seu ofício, bem prestado durante tanto tempo, né? O senhor já viu algum ladrão, né, querendo roubar a casa vazia? Então diga para quem está ao seu lado, Satanás não é porque você é fraco ou porque alguém pecou, é porque você representa o próprio Deus nessa face da terra. Algo poderoso dentro de você que ele quer e destruir. Pastor, não se importa com aqueles que já estão longe de Deus. Aqueles que já estão longe de Deus, já estão na mão dele. Mas ele investe pesado com aqueles que têm condições, vamos dizer, de expandir o reino de Deus. Se você está enfrentando batalhas, com certeza é porque há um propósito, grande estratégia do inimigo é te desgastar. Quantas vezes eu falo isso para amigos, para pastores, para os irmãos da igreja? Parece que é humano, parece que está vivo, parece que pensa, parece. Mas como Denorex, não é. Na Primeira Guerra Mundial, a maioria das armas, elas abatiam na hora, Jorginho. Dava-se um tiro, eram armas de calibre grosso. Então a pessoa, logo quando levava um tiro, ela caía ali e morria. E muitas vezes, o Renato estava comigo, o seu Bento estava comigo. Ô Tiago, sabe que o pai da Mara chama-se Bento? Olha lá, seu Bento lá. Charado do nosso Bentinho. Né? Tu imagina, o Taliseu, o pastor Ulisses, de repente vinha uma bala dessa, pum, direto no pastor e pum, eu morria na hora. Morria na hora. Qual o sentimento que ia estar dentro de você, Jorginho? Vou revidar a morte do meu amigo. E isso aumentava o quê, senhor Renato? Pode falar. Vontade de pegar quem fez aquilo. Né? E aqui os soldados lutavam então com mais garra. E aí, descobrindo isso, as indústrias bélicas inventaram as armas pérfuro. Fala aí, pastor Ulisses. Pérfuro cortante. Elas perfuram, cortam, mas não matam na hora. A pessoa fica rolando. Os 4 que antes iam lutar com garra, meu amigo morreu, deixar o corpo ali, partir por cima, agora vão parar para tentar socorrer. Os 4 que estão ali vão fazer uma padiola de madeira ou tentar carregar, como é que é? Pastor Tiago foi militar, teve esse treinamento lá naquele vídeo teu, né? Carregar por aqui, tinha também fazer um laço e puxar, rastejando, tem que tirar ele ali e levar para o hospital. Então, na verdade, quando acertava um, tirava de combate, mais 2, mais 3, mais 4. E aquele camarada ia para uma enfermaria e ficava agoniando todo mundo. E o diabo tem tentado fazer isso com a igreja. Colocar pessoas, e aí ninguém tem calma, na família ninguém entende. Ninguém está entendendo o que está acontecendo. Porque não é só resistir ao diabo, Caio, é se sujeitar a Deus. Como cordeiro, o nosso Jesus foi entregue como cordeiro. Como cordeiro, está doendo, está mexendo, dá vontade de gritar, sacode 10 aí, fala, sacode, antes de falar, sacode. Quero ver sacudindo, sacode, Almir, sacode aí.
Fala assim, quem precisa ver já está vendo. Quem precisa ver já está vendo. Ó, deixa que Deus vai te honrar. Só quem pega essa palavra, levanta a mão e dá glória a Deus. Gente, o diabo sabe que ele não pode destruir. É porque eu estou com esse púlpito novo aqui, pastor Tiago. Se aquele de pedra, hein, já ia dar um. Aquele que Deus escolheu, o diabo não pode colocar a mão. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você está firmado em Cristo. Ele então, pastor Ulisses, quer desgastar a tua fé. Ele quer abalar a minha, a tua emoção. Ele quer ganhar a maior das batalhas. Comprar os livros, Campo de Batalha da Mente. O Renato está lendo. Bênção, Renato. Você está sendo bênção, dá um glória a Deus aí, Renato. Gente, adquire. PDF, dá um jeito aí. PDF ainda não pode, né, pastor Rodrigo? Desse livro, né? Me ajuda aí. Ainda está editando? Se está editando, a gente não pode... Tem áudio. Sabe? A luta é aqui, na nossa mente. Aí ele ganha as emoções e adoece o corpo. E aí mexe com a nossa fé. O que Paulo fala para os romanos? Esse é o versículo que a pastora mais gosta. Em Romanos 12, 12. Dá para colocar aí, pastor Lucas? 12, 2, perdão. 2. Não se amoldem, essa é a NVI, mas deixa aí mesmo. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou estudando em casa o livro de Timóteo. E estou no final, onde Paulo está se despedindo, sabendo que vai para a morte. E aí ele manda chamar Timóteo, que era o filhão dele, e começa a falar sobre algumas pessoas. Eu estava conversando com o pastor Rodrigo, 11 horas da noite nós estávamos pescando siri. Não é, pastor Rodrigo? Não pegamos nada, mas a gente viu muita estrela e falou muito de Jesus. Eu estava conversando com ele, fazendo perceber que o apóstolo diz assim, Demas escolheu os padrões do mundo. Sabe, ô Caio, a minha escolha para com você, a sua escolha para comigo, elas não devem se amoldar aos padrões do mundo. Hoje, 1h da tarde, né, eu tinha tudo para processar uma pessoa e receber um bom dinheiro dela hoje. O mundo diz que é bom, o mundo diz que eu estou certo, a lei diz que é o meu dever. Mas eu não vou fazer isso. Porque o meu testemunho para com essa pessoa tem que ser maior do que a lei. Aonde há a vida, há mais importância do que a lei. Jesus me ensinou isso. A vida vale mais do que a lei. Então, as decisões, ainda que sejam certas para esse mundo, se elas roubam a minha sujeição a Deus para a implantação do reino, eu prefiro me fazer de tolo. Quantos estão entendendo? Então, hoje a igreja ela não pode se amoldar aos padrões desse mundo. A igreja precisa perguntar, antes de decidir, até nos seus direitos, o que Jesus faria. Porque se alguém pudesse processar alguém e ganhar uma bolada e ainda ser rei dos reinos, era Jesus. Era só ele colocar o caso dele na mão do juiz dos juízes e falar, olha, vê quem eu sou. Eles estão me chamando de ladrão e barra mais, eles estão me chamando de herói. Quem é aqui? Julga aí, meu Senhor. Vocês têm dúvida que se Jesus falasse, Pai, rasga o céu e desce, o que poderia ter acontecido? Essa era a esperança de Judas quando traiu Jesus. Essa é a esperança de muitos, que Jesus fosse usar naquele tempo padrões do mundo para resolver coisas do reino. Eu tenho um grande amigo hoje, sou padrinho do filho dele, que tudo poderia ter dado errado se eu tivesse reagido com algo. Mas como eu não reagi, como naquela semana, no outro mês, ele procurou os amigos de infância, perguntou, Perinha, meu apelido de infância, falou alguma coisa, falou mal de mim, e eu não falei nada, eu fiquei mudo. Eu fui para minha casa. A única coisa que eu senti foi dor, porque eu não esperava aquela pessoa, aquilo que ele fez.
Sabe quando você tem tudo e a pessoa tem até o direito, me esbofeta, e você abraça? É isso que o mundo precisa enxergar em nós. Então, a estratégia do diabo em nos desgastar, alguém entende a palavra desgastar? Desgastar, o que é desgastar, gente? Quando você precisa encaixar uma peça num lugar e ela não cabe, você leva no torneiro, ele precisa tirar o excesso, desgastar. Mas também quando o teu carro tá... Vou contar um testemunho que parece piada de português, mas não é. A história de português é da tia da pastora. A pastora é filha de português, né? Está com processo lá em Portugal, vai virar portuguesa, né? Mas não é uma piada. O primo dela comprou um carro zero, na época um Monza zero, e chegou em casa, parou o carro, ele trabalhava sem carro. Quando voltou, a mãe dele falou: vais me dar um dinheiro, hein? Aí ele falou: uns dinheirinhos, hein? Ele falou: por quê? Ela veio o teu carro, uai. Aí ele falou assim: ih, mãe, não mandei você lavar nada, não vou pagar nada. Ela, me pagar pelo serviço não vai me pagar, mas pelo bombril que eu usei, tu vais pagar o meu bombril. A mulher passou bombril no carro todo. Entende agora o que é desgaste? Fala, Janaína. Diga glória a Deus, é minha família. Essa mesma tia dela foi no Instituto Pérez Pacheco para renovar. Tais estão fracas. Ela, como estão fracas? Eu sou uma mulher forte. Aí falou, não, que a senhora precisa deixar de fazer um pouquinho de trabalho manual para ela voltar, porque as suas digitais sumiram. Ela falou assim, como sumiram? Quando eu vim para o Brasil, eu tinha digitais. Foi nesse povinho aqui, ladrão aqui, que roubou até minhas digitais. Tia Maria, não, graça, né, João? Quando eu comecei a namorar a pastora, ela morou um tempo na casa da pastora. Então, o que é desgaste, né? O Monza lá, bonitão, primeiro carro daquele, como é que chama? Metálico, com pintura metálica. Era um Monza aquele, quase da cor da camisa do irmão Bento ali, ó, só que metálico, um Monza, tipo, não era o Tubarão ainda não, era aquele antigo. Né? E ela desgastou, filho, ó, meteu o bombril no carro, quando saía na luz, assim, raios apareciam, desgastou. Né? Sacode 10 aí, fala, ninguém vai tirar o teu brilho. Ninguém vai passar bombril em você. E para isso a gente tem que trabalhar a nossa mente, gente. Porque dentro de casa essa luta começa. Você sozinho essa luta começa. Na tua mente, querendo te poluir, querendo dizer o que você não é, querendo afirmar e tirar aquilo que você é e reafirmar aquilo que você não é, para tentar tirar o brilho do Espírito Santo, como a Leila disse, que está dentro de nós. Nós somos coroa da criação. Nós somos aqueles chamados a, nesse tempo, representar ao Senhor. E a gente precisa renovar a nossa mente. Como é que eu faço isso? Focando nas promessas de Deus. Essa luta, Márcia, ela é intensa. E a gente não pode, seu Jonas, permitir que o cansaço nos afaste da presença de Deus. Eu não sei vocês, mas segunda e terça é o dia do meu plantão no estado, de 7h30 às 10h20 da noite. Quando eu chego em casa, eu quero tomar um banho e falar a verdade. Vamos falar a verdade. Senhor, eu estou aqui falando a verdade. Eu quero tomar banho e deitar para dormir. Mas não é que eu tiro um tempo ainda para ligar no Oeste Sem Filtro para ver se tem alguma notícia nova. Não é que eu entro ainda assim para ver se no jornal passou alguma coisa diferente. E aí a tentação é o quê? É ficar assistindo ali, recorte atrás de recorte, é ficar passando aqui, né? Recorte atrás de recorte. E a gente esquece de quê? Muitas vezes esse recorte, fala para o irmão Renato, pastor Renato está pregando ali, ó, fala. Tragédia atrás de tragédia, problema atrás de problema. Pastor Tiago ontem me mostrou uma cena de uma baleia engolindo o barco. Eu falei, Jesus! Aí ele, pai, é IA. Eu falei, meu Deus, até agora isso acelera o teu coração, te dá nervoso, uma coisa que não é verdade. E a gente esquece de buscar a renovação da mente. Não estou falando de vocês, não, estou falando de mim. Não é? Muitas vezes, ontem foi domingo, segunda, estou cansado, atendi 100 alunos, corrigi tantas provas, então, e tudo, eu só quero chegar, tomar um banho e tibum. Eu quero distrair. Mas levanta a mão comigo.
Levanta a mão comigo pela fé com o teu pastor, se você se entende que eu sou um homem de Deus responsável. Diz junto comigo: Senhor, a minha maior distração é a tua presença, Senhor. Eu preciso, Senhor, mergulhar na tua presença. A tua presença é prioridade, para depois fazer as coisas, em nome de Jesus. Isso não é novo, irmãos. Eu vou à praia, eu não tenho problema com mulher. Não tenho, ver de biquíni, ver nua, eu não tenho problema com isso. Sou bem resolvido de mulher. Sabe? A minha mulher, ela é... Depois de Deus, é tudo para mim. Se existe alguém, né? Não existe alguém irrecuperável. Ah, mas se existe alguém que nunca, né, alguém será igual, que ninguém é igual a ninguém, né? Eu estou dizendo de aspecto como esposa, mulher virtuosa é a minha esposa. Digo isso porque ela é mais do que uma mulher, é uma leoa de Deus na minha vida. Às vezes, quando eu estou fraco, ela pula na minha frente. Às vezes, ela percebe que eu não quero falar nada, até para não prejudicá-la. E só quando ela passa a mão na minha cabeça. Só o carinho que ela faz nas minhas costas. Eu não estou falando de nenhuma atividade sexual, não é isso. Não é isso. Tá bom? É só um abraço. Só um acalento quando o dia foi difícil. Eu vejo Deus na vida dela, em todos os momentos. Não estou fazendo propaganda aqui, nem promoção de igreja, mas essa é uma verdade na minha vida. E as esposas têm esse poder. Têm esse poder, ao invés de falar, abraçar. Ao invés de perguntar, dar a mão. As esposas têm um poder tremendo dado por Deus. E quando Deus constituiu, não fez coisa para completar, será auxiliadora. Vocês têm uma função, uma missão. Eu não estou dizendo só as esposas, não. Porque eu tenho 2 noras que são filhas. E eu não estava na palestra das mulheres, mas assisti e ouvi a Vitória falando. Gente, como o pastor Péricles fala. Mas ela falou com a boca tão cheia. Foi do grego, né, amor? Que ela citou alguma coisa? Naquela última palestra das mulheres, das conectadas, sabe? Com a boca tão cheia assim, que eu olhei e falei, olha que eu não quero uma filha assim, renovadora. Ontem nós saímos para comer com o Tiago e com o Bento e com a Carla. E de repente alguma coisa assustou a Carla, ela botou o braço entre meus braços, falou, oi, tô com medo, me protege. Que o Tiago estava com o Bento no colo, né? São gestos pequenos que só vocês sabem fazer. A minha diretora, muitas vezes, como mulher, né, pula na nossa frente lá. Nossa diretora na escola, lá no Senai, ela é apelidada de Abelha Rainha. Não fui eu que dei esse apelido, foram os colegas. Abelha Rainha. A mulher tem esse papel de ser a auxiliadora. E por isso que a mulher nota coisa que o homem não nota. Se eu escutasse tudo que minha mulher fala, olha, não estou dizendo algo não, estou dizendo tudo, eu teria, Thales, escuta, você que está casado de novo, menos dos 70% de problemas que eu tenho. Se tua mulher olhar para algo e falar, cai fora, caia fora. Primeiro, você vai agradar ela. Já ganhou aí 1 milhão de pontos. Né? Segundo, pode dar, que vai dar certo. Não é assim, Ulisses? É ou não é? Vera, quando diz assim, sai daí, não é para sair. É mulher e mãe. Quando mãe fala, sai fora, sai fora. Foi dado a ela. Eu estou falando tudo isso porque eu não conheço um amor que represente mais Deus do que o da própria mãe que se torna mulher, ou da mulher que se torna mãe. Por quê? Porque nem toda mãe consegue conceber, mas toda mãe pode ser. Toda mulher consegue não conceber, mas toda mulher pode ser mãe. Porque mãe é muito mais do que colocar alguém para fora do seu útero nessa terra. Quantas fazem isso e não conseguem ser mãe? Eu conheço muita gente que teve parto, mas não conseguiu ser mãe. Eu conheço muita gente, eu conheço uma dentro da minha casa, minha falecida tia Noemi, ela não colocou um filho do ventre, mas cuidou de quantos?
Abraçou quantos? Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque quando Deus quer nos abraçar, Ele não se compara a pai. Ele não se compara a pastor. Ele não se compara a pastora. Ele diz, ainda que uma mãe. E nós, homens, temos que parar com alguns preceitos e preconceitos e passar a olhar como uma mãe, essa sociedade também, e tudo que nos cerca, com um olhar maternal. Olha para o teu marido e diz, você precisa dar mais colo. Quem está sem a esposa aí, alguém que está do lado, fale aí. Eduardo, ó, Márcia, fala para ele, precisa me dar mais colo. Às vezes a gente chega tão brutalizado do trabalho, das lutas, do dia a dia, e a gente enfrenta tudo lá fora, e a gente chega tão brutalizado que esquece também de dar colo, né? Que esquece de olhar também. E aí pode ser um genro para uma sogra. Eu descobri que a melhor maneira de eu tratar bem a minha sogra é cuidando bem da sua filha. Eu posso fazer tudo pela minha sogra, mas se eu tratar a filha dela mal, eu acabo com ela. E eu posso nem falar com ela. Eu posso nem falar com a minha sogra. Mas se eu trato a filha dela bem, ela vai me achar o maior genro do mundo. É por isso que lá em casa eu sempre sou contra os meus filhos e a favor da minha nora. Sacode 10 aí, quem é nora e é genro, fala, ó, filho perdoa, filha perdoa. Genro e nora. Quando eu tenho problemas lá em casa com os meus pais, era eu que lidava. Quando nós tínhamos problema com os nossos sogros, era ela que lidava. Mas fugi um pouquinho do assunto, estou na área da família, né? Mas a estratégia do inimigo é nos desgastar e ele tenta anular esse processo em nós. O pai ser disfuncional, a mãe ser disfuncional, a tia ser disfuncional, o tio ser disfuncional, o irmão ser disfuncional e nós, como famílias da fé, sermos disfuncionais. Não importa se o Eduardo toca, se eu prego, se alguém está na portaria, se alguém está na mídia, no som, não importa. A nossa missão maior não é essa. Nossa missão maior é fazer discípulo e cuidar bem deles. Diga, a minha missão é fazer discípulo e cuidar bem deles. Essa é a minha missão. Não é para encher a igreja Casa e Vida, aumentar a arrecadação, o pastor Pérez comprar helicóptero, nada disso. É porque um dia o Deus que é amor também é juízo. E um dia nós daremos tchau dessa terra. Ou ele vai vir, ou nós vamos para ele. E depois disso haverá o juízo. E eu sou responsável, na minha geração, por pessoas que Deus me deu e que eu estou disfuncionalmente, sem função, né? Completamente desgastado, desistente de fazer aquilo que eu deveria fazer. Sacode 10 aí, diga, sua tia não pode ir para o inferno. Seu primo não pode ir para o inferno, seu sobrinho não pode ir para o inferno. Vai falando aí. Sua família não pode ir para o inferno, seus amigos não podem ir para o inferno. Não pode, a gente não pode normalizar isso. A gente não pode os nossos olhos desgastarem. A nossa visão não pode ser embotada. Deus nos colocou aqui e não aceitar quem está no carnaval, quem está chegando bêbado, quem está perdido, drogado e achar que tudo isso é normal. A estratégia do inimigo é nos encher de culpa e dizer que tudo isso está acontecendo porque alguém tem culpa. Mas não. Isso existe porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos aquele que veio para trazer vida e vida em abundância. O teu nome é vida hoje. O teu nome é vida essa semana. O teu nome é vida esse mês. O teu nome é vida por onde você passar, por onde você estiver. Os nossos olhos não podem ser desistentes. É assim mesmo, deixa para lá. Ih, já cansei. Não pode, não pode. Pastor, por que você está dizendo isso? O senhor é o melhor homem do mundo? Não. O senhor quer ser bonzinho? Não. Só por uma coisa. Se existe alguém que tem tudo nesse mundo, existe uma pessoa que tem tudo nesse mundo para não me perdoar. Existe uma pessoa. E todo dia essa pessoa me perdoa. Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Quem é nosso advogado, gente? Quem advoga por nós? Quem viveu, desceu do céu, vestiu pele humana, entendeu o que nós passamos por aqui, que hoje, toda noite, quando o pastor chega cansado e fala, estou muito cansado, me perdoa, Senhor, é só o que eu tenho para hoje, me perdoa.
amanhã eu me debruço mais em oração, mas me perdoa, eu estou cansado, me perdoa até por isso, me perdoa pelo que eu deixei de fazer, me perdoa pelo que eu fiz, pelo aluno que eu atendi mal, pelo aluno que eu fingi que eu não vi, porque eu estava cansado e tinha que tomar um café, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. E aí o diabo vem me acusar, e quando ele vai me acusar, chega a carta de alforria. Jesus diz assim, ele já pediu perdão. Como é que eu posso prender o Elmi? Como é que eu posso prender o Ulisses que me fez mal? Como é que eu posso prender a Leila? Eu posso até sentir. Me fez mal, me machucou, me feriu. E eu preciso ser maduro para depois chamar e falar, Ulisses, não tem nada a ver com a nossa amizade. Não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para nós dois. Mas você me feriu, cara. Não tem nada a ver com perdão. Tem a ver com ajuste. Coloca a mão na tua cabeça e diga, esse é o nível que eu quero de emoção, de cura, de emocional, espiritual, de crescimento para minha mente. Gente, não tem jeito. Nós estamos nos preparando para viver a eternidade juntos. É natural que a gente se arranhe, que a gente escorregue, um tropece no outro, dê cabeçada, se aborreça. Agora, isso não tem nada a ver com o que a gente é e sente para o outro. Quantas vezes o Lucas está lá atrás e o Tiago me viam, às vezes, estressado, que se acontecer alguma coisa errada lá em casa entre eu e minha esposa, a culpa é minha. Ela é a melhor parte sempre. Não é, Tiago? Não é, Lucas? E quantas vezes no carro, indo para a escola, alguma coisa, eu perdi a mão, falava alguma coisa mais asperosa, e eles estavam na presença. E ela ia dar aula numa escola, eu ia dar aula em outra, eles iam para outra escola estudar. E eu, quando chegava lá na escola, na hora do recreio, eu falava, o que eu fiz? O que eu falei para minha mulher? Ai, miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E vinha aquele arrependimento e, ao mesmo tempo, vinha a graça. Mas eu precisava consertar, porque tempo não resolve nada. Apesar que muitas vezes a gente precisa de tempo para processar algumas coisas, mas ele não resolve. E aí eu chamava os dois, na hora que eu ia pegar na escola, botava no carro, pegava ela e chegava em casa e falava para eles, olha, papai errou. Papai falou isso, a mamãe falou isso. É ou não é, Tiago? É ou não é, Lucas? Agora, uma coisa vocês podem ter certeza. Papai pode se aborrecer com a mamãe pode se aborrecer com o papai. Mas nunca nós vamos nos separar. Nunca. Isso não tem nada a ver com a gente estar junto. Isso é falha entre nós. Porque ter a certeza de uma família que vai viver junta para sempre, isso traz uma paz incomensurável. Olha em volta de você. Olha em volta para você. Olha em volta de você. Olha para trás, olha para frente. Agora diz aí para todo mundo ouvir. Pode até acontecer algo entre nós, mas eu não separo de você. Como é que alguém quer ir para o céu se aqui pensa se separar do irmão ou da irmã, ou de abandonar ou de deixar? Pensa que lá no céu vai ter bairro, não, eu quero morar lá na Zona Sul, e ele vai morar lá na Zona Oeste. O professor Caio Fábio, na época que me deu aula, tem muito tempo atrás, lá no Instituto Bennett, ele contou algo muito interessante. Ele falou a seguinte coisa, né? Tinha um colega que ele escreveu, estava falando sobre salvação. Daí ele escreveu perguntando ao professor, a minha avó era de uma outra religião, né, e morreu assim, 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 assado. Eu não sei se ela teve tempo de se arrepender. Será que ela foi salva? Aí, na época, o professor Caio Fábio, ele pregava em muitos lugares. Tinha uma Fábrica da Esperança ali em Acari, né? Ali é Acari, Pavuna, por ali. É Acari? É Acari. E aí, ele respondeu, né? Ele respondeu a seguinte coisa. Quem me mandou aqui não escreveu o nome, então eu vou te responder. Olha, eu vou te responder com uma história. Sabe taxista em Nova York? Se você não foi em Nova York, eu também ainda não fui. Mas a gente vê nos filmes, né? Corre para lá, corre para cá. Taxista, aqueles taxizinhos amarelos, Thales. Aquela correria. Um pastor entrou no táxi e falou, eu preciso chegar no aeroporto daqui a 10 minutos. E aí correu para lá, correu para cá e pum, bateu, morreu os dois. Chega no céu, tinha um anjo esperando. Gente, é uma história, hein? Vai procurar na Bíblia que não tem. Né? O anjo pegou os dois pela mão e começou. Rua de barro, paralelepípedo, rua de estanho, de prata,
de cobre, de prata, de ouro. Chegou lá, numa rua calçada, né, por um mineral, por uma pedra preciosa que nem existia na terra. Um palacete enorme. E falou para o taxista, aqui é a sua casa. O pastor falou, pô, o cara estava ouvindo uma música estranha no carro, falando palavrão, xingando e cortando todo mundo. Bateu. E ganhou essa casa no céu, tu imagina a minha. E o anjo foi descendo. Foi descendo, foi descendo, foi descendo. Rua de ouro, você vê, né? Os homens, Dudu, aqui na terra lutam pelo ouro, para botar no bolso, coisa que lá no céu vai ser para a gente pisar. Pode ouvir um glória a Deus aí. E aí vem descendo, vem descendo, descendo. Quando chegou na rua de barro, num casebre, Márcia, o anjo olhou para o pastor e falou, sua casa. Aí o pastor falou, não, negativo. Lá na terra eu tinha uma igreja de 10 mil membros, a minha igreja assim, eu tinha avião, helicóptero, eu salvei muita gente, Ele falou assim, não, vê a ordem de serviço aí. O anjo olhou e falou, pastor fulano, casa de barro, na rua de barro. Motorista Josefino, casa de diamante, na rua Milionário. Tem alguma coisa? Ah, o anjo falou, tem um edificativo aqui. Aí o pastor falou, qual é? Ele falou assim, é que quando ele dirigia, as pessoas oravam e clamavam a Deus. E o Senhor, quando pregava, as pessoas choravam e dormiam e iam embora. Está explicado. A moral da história. A salvação depende exclusivamente de Deus. Põe uma coisa no teu coração. Põe a mão no seu coração. Você só tem que estar preocupado com a sua salvação e a dos outros. O juízo pertence a Deus. A igreja não está na qualidade de dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A igreja está na qualidade de buscar salvar as pessoas. E isso começa dentro da nossa casa. Por isso que o diabo quer te desgastar, quer nos cansar, quer nos afastar de buscar a presença dele. E por último, gente, a chave para vencer só tem uma. Qual é? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A chave para vencer, depois de se sujeitar a Deus, é a resistência à palavra. Tiago 4,7, que a gente acabou de citar, nos dá essa estratégia clara de sujeição a Deus e resistência ao diabo. Não é a minha força, não é a nossa força, não são os nossos méritos, não é o nosso jejum, não é a nossa oração que afasta o diabo. É a autoridade de Deus em nós. O problema de Saul foi esse, né, Dudu? Saul pensava que o reino só passou a ser reino por causa dele. O problema de Saul é que Samuel disse para ele, enquanto você era pequeno aos seus olhos, Deus te fez grande. Agora que você é grande aos teus olhos, Deus vai se fazer pequeno. Hoje, Saul, o seu reino acaba e o Espírito do Senhor se retira de você. Sacode 10 aí, diga, o maior é o menor. No reino dele, o maior é o menor. Quer ver o diabo sumir da tua vida? Seja fraco. Se humilhe. Fique quieto. Deixa Deus trabalhar. Porque todo aquele que se exalta, Jesus deu tudo para nós. Tudo de graça. Assim como o próprio Jesus venceu no deserto, sem a força, ele só usou a palavra. Jesus saiu de 40 dias de jejum. Quem estava esperando ele? Quem estava esperando ele lá? Depois de 40 dias de jejum, Renato? O diabo. E todas as necessidades de Jesus ele tentou de forma persistente. E todas elas Jesus respondeu, está escrito. Pega a tua Bíblia aí, vai. Pode ser no celular, pode ser no papel, no que for. E diga, eu amo a tua palavra, Senhor. Eu vou buscar a tua palavra, Senhor. Eu vou viver a tua palavra, Senhor. Feche teus olhos. Senhor, tu é o nosso exemplo e fonte e força. Senhor, se chegamos até aqui, é porque tu nos sustentaste.
Senhor, nós temos exemplo do próprio Cristo. O Senhor Jesus venceu toda a oposição. E nós também podemos vencer, se nos mantivermos com a nossa mente e adoração nele. Senhor, que todas as manhãs, ao abrirmos os olhos, que a gente possa lembrar que a nossa força não vem do emprego, não vem do salário, não vem de patrão, não vem de relacionamentos, não vem, Senhor, de amizades, não vem, Senhor, de conhecimentos, nem de política. A nossa força vem do Senhor. E a nossa identidade está em Ti, Senhor. E, Senhor, que a gente nunca esqueça de uma coisa: que nós, cristãos, conquistamos a vitória através do Jesus que morreu na cruz. Que a cada dia, Senhor, possamos voltar o nosso coração, a nossa mente, a nossa adoração àquele que nos chamou e que nos sustenta. Que antes, Senhor, de pensar no diabo, quando surgir um problema, e pensar no problema, a gente busque, antes de pisar no chão todas as manhãs, a se sujeitar a Ti. Ainda que nos olhe e chame de bobo, ainda que nos olhe e chame de uma pessoa sem ambição, mas que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua face. Que a gente possa fazer como Pedro e João, subindo para o templo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Que a gente possa ter Jesus para dar às pessoas. Então, Senhor, que não saia da nossa mente que cada ataque na nossa vida só prova o valor que a gente tem. Em nome de Jesus. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: o ataque na tua vida é a prova do seu valor. Esse é o tema do sermão. O ataque é a prova do valor. Ninguém ataca para saquear, roubar, matar e destruir aquilo e aquele que não tem valor. Está passando um problema? Está passando por luta? Bem-vindo ao barco. Estamos. Jesus também passou. E todas elas nós vamos passar e vamos ter vitória em nome dele. E a luta só vai nos fortalecer. E se você crer, faz algum barulho, por favor, em nome de Jesus. Agora eu queria, por favor, amém, glória a Deus, e você olhasse para alguém em volta de você, você pudesse ficar de pé. Nessa noite de carnaval está todo mundo querendo fazer networks, de todas as formas. Olha em volta de você, olha para os teus irmãos que estão à volta. Olha para os teus irmãos que estão à volta. Olha para eles, olha para eles. Olha para eles e diga assim: Espírito Santo, me mostra o que tu tens para eles. Agora é muito fácil eu orar com a pastora, né? Eu queria que você saísse em direção a alguém. Saísse do teu banco, com a disposição de tudo aquilo que a gente pregou hoje. Encontrasse alguém e falasse assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não é o que muitas vezes até o teu pai diz que você é. Você é uma bênção. Você é um escolhido de Deus. Queria que os jovens olhassem lá para trás. Tem 2 jovens bonitos lá atrás, o meu filhão André e o meu filhão Felipe. Queria que você soltasse da tua bolha e fosse conhecer gente nova. Você buscar gente nova, gente que você nunca orou. Tem um casal lindo ali também que já não é mais visitante. Já veio 2 vezes, já é irmão da igreja. Qual o casal que pode orar ali por aquela família linda que está ali? Obrigado, Elmir. Porque se tem muita gente hoje, gente, se unindo para vender droga. Tem muita gente agora se preparando para vender o corpo. Tem muita gente agora olhando para o outro como se fosse um pedaço de carne. Mas quem está do teu lado é teu irmão. Deus te deu ele essa noite. Deus te deu você para orar e abençoar essa pessoa aí. Se for homem com homem, mulher com mulher, isso, o Renato, olha lá, você vê o amor do Espírito Santo ali, ó, no Bento e no Renato, ó. Isso, você vê o amor do Espírito Santo. Queria que você abraçasse com carinho, respeitosamente. Preferência homem com homem, mulher com mulher, ou se for o casal, abraçar a família. Mas que não deixasse sozinho. Tá? Esse casal está sozinho ainda aqui? Tá, filho? Aqui, Dudu. Pega a Márcia aqui. Aqui, ó, o sobrinho do Marcelo aqui,
Isso. Cacau, você orar com ele, você é tia, né? Isso. Sabe por que é bom que seja diferente? Que o Elmir não conhece seu Jonas. E se na hora estiver orando, Deus mostrar algo e falar, o seu Jonas fala, veio de Deus, porque eu não conheço esse homem. Está entendendo ou não? Amém? E eu queria pedir uma coisa para a igreja Casa e Vida. Olha para cá, por favor. Quando o pastor pedir para orar, sai da tua bolha. Vai orar por alguém que você não conhece. Vamos começar a viver aqui o que Deus chamou para a gente viver. O casal que está nos visitando ali, são os meninos. Vamos sair. Vamos sair. Eu tenho hoje à noite para orar com a pastora, amanhã, posso ir lá no Tiago. Agora é hora da gente orar com os outros. Tá bom? A gente precisa exercer o ministério que Deus tem para nós. E nós precisamos orar por pessoas que a gente não conhece. Não só aqui dentro da igreja, mas principalmente aqui dentro da igreja. Tá bom, gente? Vamos orar então? Eu quero orar antes. Espírito Santo, eu venho te invocar nesse momento de oração coletiva. Pai, antes dos teus filhos orarem, eu peço que tu mostre no mundo espiritual, a cada um que vai orar um pelos outros, aquilo que ele precisa ouvir. Pai, o Tiago lá atrás vai orar com o Lucas Coitinho. Pai, se o pai do Coitinho, o Venâncio, orasse com ele, Senhor, ele falaria coisas que conhece. Mas o pastor Tiago não sabe, então usa o pastor Tiago para fortalecer a fé do Coitinho, e o Coitinho, o Lucas, fortalecer a fé do pastor Tiago. É nessa intenção que oramos nessa noite, pedindo para o Espírito que passeia e revela e amostra e traz nova todas as coisas, passeie no nosso meio. Então usa a boca, a mente, o coração dos teus filhos, para que poder flua nesse lugar e a tua presença seja maior do que a nossa. Não é o pastor que deve ser engrandecido, não é o pastor que deve ser exaltado, é o teu nome que deve ser exaltado. Então usa todos para fazer tudo nesse lugar, agora, em nome de Jesus. Vai, gente, começa a orar agora. Ora, deixa a tua boca fluir. Senhor, coloca na mente, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. E causas impossíveis. Coisas que a gente não sabe. Traz a existência, Senhor. E que sejam quebradas, Senhor. Dobra o arco de bronze, Pai. Quebra, Senhor, tudo aquilo que pode ter sido falado. Maldições, Senhor. De repente, pessoas que já até morreram, que não estão aqui, amaldiçoaram um avô, um pai, uma mãe, um tio. Quebra todos os abusos, Pai. Se houveram pessoas aqui abusadas dentro da família, até sexualmente, Pai, cura feridas, Pai. Tapa brechas, Pai. Porque nós não aceitamos ataques que venham destruir a mente, o coração, as emoções, Pai. Todo alvo de abuso, toda mentira, todo ataques em carnavais passados, tudo aquilo que vem ferir a mente do seu povo, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Pai, nós nos levantamos como igreja. Você que já acabou de orar, levanta a sua mão em nome de Jesus. Todo o trabalho, Pai, feito contra a tua igreja, tudo que está sendo marchado nas pistas por aí, tudo que está sendo entregue, Pai, em Mata Virgem, Cachoeira, Encruzilhada, tudo que tem feito em cemitério, tudo que tem feito para enlouquecer, Senhor, a tua igreja clama agora, porque essa terra não é do rei Momo, essa terra pertence a Jesus. Então, Pai, nós nos levantamos contra a igreja, contra tudo aquilo que o mal tenta implantar nesses dias, Pai, de festa profana, de festa da carne, de abusos, Senhor, de bebedeira, de muita drogadição, Pai. Nós nos levantamos como igreja e clamamos, Espírito Santo, passa sobre a apoteose. Nós não queremos julgamento, nós não queremos morte, nós queremos conversão. Converte, Pai, aqueles que mais têm raiva do Evangelho, aqueles que pregam contra a igreja, aqueles que falam mal de pastores, aqueles que acusam a tua casa, aqueles que profanam o teu nome, assim como Paulo um dia, Saulo de Tarso, perseguia para matar cristãos. Converte esse povo, Pai, e enche as igrejas, Pai, em todos os lugares. Que o mais pecador desse carnaval se transforme num pastor de multidões. É para isso que clamamos, Senhor.
Nós não somos igreja que pedimos morte. Nós não somos igreja que pedimos vingança. Nós somos igreja que anunciamos a paz, a redenção, o amor e a conversão. Então, Pai, nós te pedimos para a nossa casa, se é algum sobrinho, filho, primo, algum parente que está se preparando para carnaval, Senhor, que no próximo ele possa estar aqui, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai. Não deixe o pai desistir, a mãe desistir, o avô, a avó desistir, os tios desistirem. Não deixa, Pai, como eu preguei, que os nossos olhos sejam naturais e que a gente desista do pecador. Pai, nós sim não concordamos com o pecado, mas o pecador nós o amamos, Senhor, e queremos conversão, Senhor. Tem muita gente orando por justiça, Pai. Hoje eu assisti uma pregação, Pai, de alguém pedindo por justiça, pedindo por poder, que o Senhor venha aniquilar. Não, Senhor, converte os corações, Pai. Porque se tu convencer o pecador, Pai, o testemunho vai ser grande, como foi o testemunho de Saulo. Senhor, eu nasci dentro da igreja, fui criado na igreja, o meu testemunho é só de alguém que prevalece na igreja, lutando contra os erros, mas eu preciso de testemunhos, Pai, de pessoas que foram ruins na terra, mas que conheceram o teu amor redentor e transformaram a sua vida. Usa-nos, Senhor, com esse olhar, que a gente saia daqui da igreja, não com olhar de acusação, não com olhar de perfeição, mas pelo contrário, Pai, nós que conhecemos a verdade, somos maiores pecadores. Que eles, Pai, que ainda não te conhecem, olhem para nós e leiam a tua Bíblia através do nosso testemunho. Que as pessoas olhem para nós e vejam a tua face através da nossa vida, da nossa resposta, do nosso agir e do nosso reagir. Em nome de Jesus. E que isso comece dentro da nossa casa, assim, para refletir fora dela. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Pode glorificar a Deus aí, irmãos. Se você quiser, aplauda o Senhor, glorifique a Ele.